22ª sessão ordinária de 2023. Dia 21 de agosto de 2023. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite ao público presente que nos dá honra com a presença nesta casa. Expediente tempo máximo de 2 horas. Solicito a primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da 21ª sessão ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Os documentos diversos que deram entrada nessa casa estão à disposição dos senhores vereadores em pasta própria em nossa secretaria. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Leitura do projeto de lei complementar número 05 de 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 27 de 2023, de 13 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social do município de Amparo. Projeto de lei complementar será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 5 de setembro de 2023. Próximo. Leitura do projeto de lei número 86 de 2023, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que dispõe sobre denominação de via pública que especifica Rua José Roberto Grupo. Projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 5 de setembro de 2023. Próximo. Leitura do projeto de lei número 87 de 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre acréscimos na lei número 1792,
de 22 de março de 1991, que dispõe sobre execução de calçada e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 5 de setembro de 2023. Após a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Prazo para parecer 6 de setembro de 2023 a 20 de setembro de 2023. Próximo. Leitura do projeto de lei número 88 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 3.962, de 5 de abril de 2018, 4.021, de 8 de agosto de 2019 e 4.047, de 9 de dezembro de 2019. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 6 de setembro de 2023. Após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo para parecer de 6 de setembro a 20 de setembro de 2023. Próximo. Leitura do projeto de lei número 89 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão Territorial e Habitação, CONGETAB, no Fundo Municipal de Habitação, FMH, e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 6 de setembro de 2023. Próximo. Leitura da emenda número 35 de 2023 ao projeto de lei número 79 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 79 de 2023. A subscritora da emenda vai pedir para dispensa do envio às comissões, conforme o artigo 173 do Regimento Interno. Pede, Alice. Eu requeiro, senhor presidente, a dispensa do envio da emenda às comissões. Requerimento da vereadora Alice para dispensa de envio à emenda às comissões está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais projetos. Passamos à leitura das moções. Moção número 27 de 2023, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que aplaude a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil de demitir os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus no estado do Sergipe em maio de 2022. Pode colocar na ordem do dia, presidente, para ser votado? O autor da moção, o vereador Elcio, pede que seja inclusa a moção e votada também na ordem do dia. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 90, de 2023, do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas a convênio para a realização de litotripsia pelo município de Amparo, que especifica. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 91 de 2023, do vereador Elson Batista da Silva.
requer informações atinentes ao Parque das Águas. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 92 de 2023, da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre os loteamentos Chácara Ancona, Marchiori, Flor da Porcelana, Fazenda do Túnel e Vista Alegre, localizados no distrito de Arcadas. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 93 de 2023, da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre os loteamentos Chácara Ancona, Marchiori, Flor da Porcelana, Fazenda do Túnel e Vista Alegre, localizados no distrito de Arcadas. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo requerimento. Requerimento número 94, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, requer informações sobre os loteamentos Chácara Ancona, Marchiori, Flor da Porcelana, Fazenda do Túnel e Vista Alegre, localizados no distrito de Arcadas. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 95 de 2023, da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre os loteamentos Chácara Ancona, Marchiori, Flor da Porcelana, Fazenda do Túnel e Vista Alegre, localizados no distrito de Arcadas. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 96, da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre córrego localizado na rua Deputado Narciso Pieroni, no centro de Amparo. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 97, da vereadora Silvia Forato de Camargo, requer informações sobre o acesso a medicamentos via SUS. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais requerimentos. Não havendo mais matéria para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para a manifestação em expediente. Tema livre, tempo 10 minutos com a parte. Vereadora Silvia Forato. Boa noite a todas, todos aqui presentes, também os colegas vereadores. Bom, primeiramente eu queria colocar esses requerimentos que pareceram repetitivos sobre o bairro do Marchiori, Chácara Ancona, Flor da Porcelana, Fazenda do Túnel e Vista Alegre, né? Esses requerimentos, eles são decorrentes de uma reunião que a gente fez aqui na Câmara com os moradores desses bairros e eles entregaram para a gente uma carta com várias demandas, vários questionamentos acerca da infraestrutura do bairro onde eles moram, lá no distrito de Arcadas. E aí o que a gente fez essa semana foi pegar essa carta e pontuar todos os questionamentos feitos por esse grupo, pelo grupo de moradores desses bairros. E aí a gente trouxe a demanda da segurança, então a gente perguntou sobre um plano de segurança, que se existe, se há um plano de segurança específico para o bairro, dado alguns acontecimentos de
assalto, né, e violência também nas últimas semanas. A gente questionou sobre a questão do asfaltamento e também sobre a questão da água, né, porque esse bairro, ele normalmente era abastecido com caminhão-pipa e agora estão escavando poços artesianos, mas tem uma adutora ali, né? Então a gente quis entender melhor o porquê das escolhas de acesso à água via poço e não pela adutora. A gente quer entender o que é essa questão. Então, esses requerimentos que pareceram repetitivos são relativos a essa carta, que inclusive estão anexadas em todos os documentos, né? Todos os vereadores participaram também dessa reunião. Foi uma reunião bem produtiva, bem importante. E esses requerimentos são por conta dessa carta e dessa reunião. Outro requerimento que a gente colocou foi em relação aos remédios, porque o que está acontecendo, gente? Muitas pessoas trouxeram para o nosso mandato que por várias vezes conseguiram retirar remédio no SUS, mesmo tendo receita de médicos particulares ou de convênios. E isso não está mais acontecendo. Então, a gente queria entender por quê, se tem algum impedimento legal, porque antes conseguia, agora não consegue mais. A gente quer saber o que está acontecendo para as pessoas estarem passando por isso. Outra coisa que eu queria colocar também, que a gente protocolou hoje uma indicação sobre a quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gasparzinho. Na última sexta-feira, a gente recebeu aqui na Câmara, agradeço, né, a autorização do presidente, a Alice também esteve no final com a gente recebeu os alunos do 5º ano B da Escola Municipal Gasparzinho, com a professora Cheyenne e a professora Márcia, e a gente apresentou a Câmara para as crianças, e a gente fez também uma sessão da Câmara. As crianças se dividiram em grupo, escolheram seus representantes e fizeram indicações e requerimentos para a Prefeitura Municipal. E entre as indicações, e até mesmo nos requerimentos, o que eles mais pediram foi a reforma, né, o reparo no teto da quadra da Escola Gasparzinho, porque essa quadra, toda vez que chove, ela alaga. Quadra alagada não tem educação física, né? Foi muito interessante, gente. Eles sentaram na cadeira do vereador, pediram a palavra, falaram e defenderam muito bem o posicionamento deles. E aí a gente entendeu que seria bem importante levar para o executivo essa demanda que as crianças trouxeram. Trouxeram de forma muito séria, de forma muito consciente, e de fato é uma demanda importante, porque quadra de escola não pode estar ficando alagada. A gente tem que cobrar do executivo uma solução desse problema. E a participação popular dos pequenos fez com que surgisse essa indicação. A gente vai encaminhar para a professora, né, uma cópia para que ela tenha junto da sala, para que fique na história da escola. Eu espero que a conquista da reforma da quadra entre para a história da escola como a reivindicação do 5º ano B. E aproveito para parabenizar as professoras, porque a gente até conversou sobre isso, né, que as crianças foram muito bem preparadas para vir até aqui, para colocar as suas demandas. Então, a professora fez um trabalho muito legal de preparo com esses alunos, porque eles chegaram aqui, eles conseguiram se colocar de uma maneira impecável, impecável. Foi muito bem organizado, eles sabiam do que eles estavam falando. Então, a gente deixa aí o parabéns para a professora, lembrando que a gente está falando de uma escola pública, né? E é muito importante a gente enaltecer e lembrar que a nossa Câmara Municipal está aberta para as visitas escolares. Então, quem tiver interesse, quem estiver desenvolvendo algum projeto na escola, ou mesmo o próprio conteúdo, eu como professora sei que os 3 poderes é conteúdo do 3º ano do médio, e agora sei também que é do 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, a gente fica muito feliz com essa visita. Foi um momento incrível, e eu confesso que eu estou até agora extasiada com a postura que as crianças tiveram aqui na Câmara. Para finalizar, eu queria aproveitar e parabenizar as mães das crianças autistas que estão aqui hoje, né? Eu acho que depois de serem acusadas de tumulto e baderna, vocês conseguiram uma conquista bem importante para a cidade de Amparo, um valor alto, né? Uma verba alta, e então eu parabenizo essa luta de vocês. E que, entre aspas, que a gente sabe que não é tumulto e baderna, porque, gente, a gente precisa aprender que política, poder, independente de partido, independente de quem esteja na frente,
só funciona se tiver pressão popular. Se a população abrir mão do seu dever de cobrar, a coisa não anda para frente, independente de quem seja. Até brinquei, recebi essas demandas dos bairros, eu virei para uma das meninas que está mais de perto conversando comigo e falei, me cobre, mas me cobre de verdade, não tenha medo de cobrar, me manda mensagem brava, me cobrando, faça pressão em cima de mim, inclusive, porque a demanda é gigante. Então, se não fizer pressão, a coisa passa. Então, é isso. Organização popular, reivindicação de direitos. Aproveito, dou também o parabéns para o pessoal do Poedimas, que está aqui, que estava com as mães também. Tem um papel incrível aqui na nossa cidade, né, de levar também, além da questão política, a questão da cultura. É um projeto incrível, eu já falei do Poedimas aqui algumas vezes, e eu só sinto muita felicidade de já ter estado em várias edições do Poedimas, desde as primeiras, e é um espaço sensacional. Então, acho que o que a gente tem que levar é essa ideia de se organizar, se organizem, gente, se organizem, criem grupo com estatuto, com regrinha, se organizem entre vocês, porque quando a gente se organiza, a gente conquista os nossos direitos. Isso não é de agora, não foi agora, isso é histórico. Quando a gente se depara com a construção político-social de qualquer lugar no mundo, todos os direitos que a população conquistou, elas vêm de pressão, tem que pressionar, tem que ficar em cima. Ah, é o partido da Silvinha? Não, mas amanhã pode ser meu partido. E se meu partido estiver no executivo, eu quero que haja pressão. Eu quero que esteja lá, vamos aí, tem que fazer isso, é direito. Ninguém dá direito de presente para ninguém. Não existe registro histórico de população que ganhou os seus direitos numa caixinha com um laço vermelho. Direito se conquista. Se conquista, né? Quando a gente volta lá atrás, vai lá ver, o Vargas criou os direitos trabalhistas no Brasil. Não, gente, tinham pessoas pressionando para isso acontecer. E o Lula fez sozinho? Não fez sozinho. Atrás do Lula tinha uma população toda pressionando. Tem que fazer acontecer. E não é uma população que vai cada um para o seu lado, é uma população organizada. É uma população organizada em partido político, é uma população organizada em coletivo de mães, é uma população organizada num coletivo de cultura. Então, o importante é estar organizado e reivindicar o que cabe a cada um de nós. Direito, de novo, não é presente, direito é conquista, e a gente só conquista quando a gente se une, quando a gente ocupa os espaços, quando a gente fala o que a gente quer. Eu fico de verdade chateada quando as pessoas se incomodam com pressão popular. Eu não vou mentir para vocês, pressão popular não é gostoso não, viu, gente? Para gente que está numa posição de representante. E quem é representante dos grupos sabe que nem para quem toca o grupo não é confortável alguém te cobrando, alguém te pressionando, indo lá, vai, faz, vai. Você fica... É uma situação, muitas vezes, até constrangedora, mas não tem o que fazer. Quando a gente está numa posição de liderança, quando a gente está representando uma causa, a gente vai e deve ser pressionado. É gostoso para quem está representando? Não é. Mas é necessário. E, para além do que eu acho gostoso e do que eu acho importante, eu fico com o que eu acho importante. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá. Então, eu acredito que é fundamental uma população organizada, uma cidade organizada e uma cidade que participe. Para finalizar, eu quero aproveitar nessa toada e lembrar vocês que nesse sábado de manhã a gente tem audiência pública da LOA, do orçamento para o ano que vem. Então, é muito importante que nesse espaço esteja a população, porque ali é uma hora fundamental de participação popular e esse espaço tem que estar ocupado pela população. É para decidir para onde vai o nosso dinheiro o ano que vem. Obrigada, boa noite. Só corrigindo o que a Silvinha falou sobre as crianças, a Câmara está aberta a todas as pessoas que procurar a Câmara, não só as crianças da escola. Próximo. Sem mais inscritos, presidente.
Passamos então um intervalo regimental, 15 minutos. Se alguém quiser, a gente pode continuar. Vocês querem? Já? Direto? 5 minutos então.
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Responde. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 78 de 2023, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que dispõe sobre denominação de via pública que especifica Rua Luiz Eduardo Michelasso. Projeto de lei está em discussão. É sua palavra, senhor presidente? Vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes. Boa noite às internautas que nos assistem. Boa noite ao público que se encontra aqui hoje acompanhando a sessão. Esse projeto de denominação de ruas, talvez para muitos não tem muita importância, mas para aquelas pessoas que conheceram o agraciado desse projeto, sabem da importância que ele tem para o município de Amparo. Então eu vou ler aqui a justificativa do projeto. A presente proposição tem por objetivo prestar homenagem ao valoroso amparense Luiz Eduardo Michelasso, denominar com seu nome a via pública situada no loteamento residencial Portal das Águas, localizado no município de Amparo. Luiz Eduardo Michelasso, nascido em Amparo na data de 2 de outubro de 1942, filho dos amparenses Paulino Joaquim Michelasso, funileiro, e Aurora Domingas Michelasso. Dadas as prendas domésticas, residiu desde 1952 à Rua Antônio Prado, no centro da cidade de Amparo. Estudou no grupo escolar Rangel Pestana, no então Colégio Estadual, atual Escola Estadual Dr. Coriolano Burgos, e na Escola O Comércio de Amparo, tendo nessa última cursado contabilidade. Serviu a população amparense através da Prefeitura Municipal de Amparo por uma década, de 2002 até 2012. Tendo sido um cidadão que muito acrescentou à nossa querida cidade e é merecedor do logradouro com seu nome. Então, meus amigos, eu já li a justificativa, já passou pelas comissões, o projeto tudo ok. A pessoa do seu Michelasso, como era carinhosamente conhecido, já trabalhou na Prefeitura de Amparo, eu inclusive já trabalhei junto com ele, e era uma pessoa que fez muito pelo município, inclusive também muito educado. E eu quero passar naquela rua um dia e lembrar, ver aquela placa com o seu nome e lembrar dos trabalhos que ele realizou no município de Amparo. Hoje, com certeza, a sua filha, a Paula Michelasso, vai ficar muito feliz por um projeto onde o nome do seu pai vai ser lembrado no município de Amparo. Então, eu peço aos nobres vereadores e vereadoras, se puder aprovar esse projeto, eu ficarei muito feliz. Muito obrigado e boa noite. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereadora Silvia. Queria parabenizar o vereador Conrado e agradecer por ele estar dando a oportunidade da gente votar favorável a essa homenagem ao Michelasso, né? Quem conhece o Michelasso sabe que Michelasso era um petista de carteirinha, uma inspiração para a gente até hoje no Partido dos Trabalhadores. O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Volto a chamar depois. Elson Batista. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável.
Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. E Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 80 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na lei municipal número 4.325, de 31 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional suplementar e dá outras providências. Por favor, lê a... O projeto de lei está em discussão. O vereador Adé pede que seja lido a justificativa. Ilustríssimo senhor presidente, senhores vereadores, incluso remeto à análise e aprovação desta colenda Câmara Legislativa o pertinente projeto de lei que dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 4.325, de 31 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional suplementar e dá outras providências. Este projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 4.325, de 31 de maio de 2023, a fim de retificar o primeiro quadro, tendo em vista a ocorrência de um erro de digitação, passando a constar corretamente: natureza da despesa 33.9047, recolhimento do PASEP. Temos também, senhor presidente, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é um parecer favorável em se tratando da correção apenas com relação à digitação, conforme mencionado na lei. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 83, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 4.221, de 12 de janeiro de 2022, que desafeta bem de uso comum do povo e autoriza permuta de áreas de terreno que especifica e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Pode ler a justificativa, Alice? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, incluso remeto à análise e aprovação dessa colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 4.221, de 12 de janeiro de 2022, que desafeta bem de uso comum do povo e autoriza permuta de áreas de terreno que especifica e dá outras providências. Considerando equívoco nas tratativas para a realização de permuta dos imóveis descritos na Lei número 4.221, de 12 de janeiro de 2022,
encaminhamos a estes nobres edis o presente projeto de lei, que visa a alteração da alínea A do inciso 1º do artigo 1º da referida lei, substituindo o imóvel de matrícula número 11.626 do Cartório de Registro de Imóveis local pelo imóvel matrícula 33.303, lote 3, quadra A. Cito a Avenida Marginal, esquina da Rua Francisco Gomes, inscrição cadastral número 1068-0336. Além disso, a referida permuta diária se justifica tendo em vista a necessidade de construção de acesso viário ao Colégio SESI. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereadora Alice. Boa noite, presidente. Só para constar, eu e o vereador André estivemos, né, no local referido pelo projeto, aonde será feita a via de acesso à escola SESI. Então, é uma área que hoje é ocupada por uma empresa de concreto. Eu e o André estivemos lá, né, André? A empresa, a responsável pela empresa nos recebeu e sinalizou que é uma área onde o terreno vai ser... A primeira medição seria insuficiente para a via de acesso. Então, vai ser uma área grande que compreende aí desde esse portão, que se vocês conseguem localizar na parte esquerda da tela, até a entrada da escola SESI. Então, é uma construção de uma via muito importante, porque nós temos notícias, né, que a aceleração e a desaceleração de acesso à escola está sendo bastante perigosa, principalmente se tratando de transporte de alunos, né, muitas vans que levam as crianças para a escola. Então, a construção desse acesso vai ser importantíssimo para garantir a segurança de toda a comunidade escolar. O projeto se trata da troca do terreno que será dado aos proprietários, né, nessa permuta de área de uso para o bem comum. Então, só para registrar que eu e o André estivemos lá no local para verificar o terreno que será utilizado. Obrigada, presidente. Quanto tempo vai a obra ainda lá? Ele sabe? Agora, eu acho que tendo essa autorização, essa passarela também já está sendo construída. Nós podemos verificar a questão de período, né? Porque quando foi feita a concessão para a construção, infelizmente não tinha todas as permissões, né, do DER. É a notícia que a gente teve, faltou essa questão também do projeto, e aí o atual prefeito que teve que também mobilizar toda a Secretaria de Desenvolvimento e Obras para dar início ao processo. Inclusive eu não vou me lembrar se é nesse aqui ou no primeiro projeto, que tem o ofício ao DR datado do ano passado, se não me engano. Então, durante todo o tempo que foi construída a escola SESI, não foi pensado nesse acesso mais seguro para a escola. Então, é algo que está sendo feito para garantir isso. Para adequar, né? O projeto continua em discussão. O projeto de lei está em votação nominal, 2/3 para aprovação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável.
Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Mais projetos? Passamos à moção. Moção número 27, de 2023, do vereador Elson Batista da Silva. Aplaude a decisão do Ministério de Justiça e Segurança Pública do Brasil de demitir os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus, no estado do Sergipe, em maio de 2022. Pode ler, por gentileza, na íntegra, presidente? Pode ser lido na íntegra, Alice? Senhor presidente, na data de 14 de agosto de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, em portarias exaradas pelo ministro Flávio Dino, demitiu os senhores Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia, agentes da Polícia Rodoviária Federal, envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus em maio de 2022, em Ubaúba, no interior de Sergipe. O caso em questão chocou o Brasil e obteve repercussão internacional. No dia 25 de maio de 2022, por volta das 11 horas, ao ser abordado pelos 3 agentes supracitados na rodovia BR-101, Genivaldo foi hostilizado, agredido e jogado dentro do porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Na sequência, enquanto um dos agentes pressionava a tampa do porta-malas contra Genivaldo, outro policial arremessou uma bomba de gás lacrimogênio no interior do compartimento em que o homem se encontrava. Os agentes assistiram Genivaldo se debater enquanto era asfixiado pelo gás. Ao final, quando o homem se quedou inerte, os policiais entraram na viatura e deixaram o local, com Genivaldo ainda dentro do porta-malas. O homem veio a óbito, tendo o laudo do Instituto Médico Legal atestado de asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda como causas da morte. Na ocasião deste ato bárbaro, essa casa se manifestou através da moção número 9 de 2022, em que repudiou a violência praticada a Genivaldo de Jesus pelos agentes da polícia. Agora, haja vista a decisão do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que demitiu os agentes por deslealdade à instituição que serviam, inobservância das normas legais e regulamentares e ofensa física em serviço a particular, bem como encaminhou os autos do procedimento administrativo ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis nas esferas civil e penal. É imperioso que a Câmara Municipal, com fulcro no artigo 174 do Regimento Interno, aprove a presente moção de aplausos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em razão da decisão tomada. Mais do que deixar claro que o Estado e a sociedade civil não devem tolerar a violência ilegal, o órgão federal pratica a justiça que lhe cabe através da demissão desses servidores. Por fim, que cópia desta moção
seja encaminhada ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública do Brasil, senhor Flávio Dino, para que dela tome o devido conhecimento em nome do órgão cuja decisão é aplaudida. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2023, vereador Elson Batista da Silva. A moção está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Elson. Boa noite, presidente, público local. Boa noite. E todos que estão no YouTube nos assistindo. Presidente, em 2022 nós fizemos essa moção porque foi cometido um crime bárbaro. Alguém que era para defender a sociedade matou. E matou numa câmara de gás. E foi pedido justiça por Genivaldo. Quando nós olhamos no camburão, ele sendo jogado. A polícia, quando para ele por falta de ter carta de motorista. E podia ser por qualquer outra coisa. Deveria ter parado como cidadão, observado e feito o trabalho deles. Mas preferiram assassinar um cidadão, jogando dentro de um camburão e ali jogando gás lacrimogêneo. E foi constatado que a morte dele, porque ele aspirou aquele gás e ao respirar o gás, ele veio a óbito. Então, quando fizemos a primeira moção, pedimos que houvesse justiça. Passou pela justiça, eles foram presos e agora, depois de transitado e julgado, foi tirado o cargo deles. Porque quem está como um servidor público e muito mais como policial, ele está para proteger, ele está para guardar. E aí é um crime, não tem nem o que dizer. Nem o que dizer. Mas eu quero parabenizar o ministro da Justiça por ter tirado o cargo dele, dispensado eles, porque eles não servem para ser servidor público agindo desta maneira. Quem é para proteger não pode matar. Meus parabéns pela justiça que está sendo feita. Então eu quero pedir aos nobres vereadores que vote favorável a essa moção. Muito obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Moção Essa está... palavra, presidente. Vereadora Silva. Primeiramente, parabenizar o pastor, tanto da primeira vez que ele já se manifestou aqui contrário a esse crime, como agora também. Eu acho que o ministro Flávio Dino foi muito feliz, ele fez de fato a justiça acontecer. É o mínimo, né, gente? Que essas pessoas sejam punidas. Vale lembrar que a gente está falando de um crime contra a humanidade, né? Tortura é crime contra a humanidade. Eu queria só pontuar algumas outras coisas aqui, porque quando a gente pensa nas mortes causadas pelo Estado aqui no Brasil, a gente está falando de índices que se assemelham com países que vivem em situação de guerra civil. Então, mesmo sem estar em estado de guerra, a nossa população ela é brutalmente assassinada. E não é qualquer pessoa ou qualquer população, qualquer classe social. A gente está falando de pessoas pobres e pretas. Quando a gente observa a quantidade de pretos e pobres assassinados, né, vítimas da violência de Estado no Brasil, a gente percebe o quanto esses números são mais altos. Quando a gente olha que o assassinato de pessoas brancas diminuiu, de pessoas pretas aumentou. E as mulheres negras, por exemplo, elas representam 68% do total de mulheres assassinadas. Então, a gente tem uma quantidade, a gente tem um recorte racial nessas mortes, né, por violência de Estado e violência de gênero também. Então, acho que é algo que a gente sempre tem que prestar uma atenção, principalmente porque a gente está falando de um país onde a gente vive uma história pautada pelo racismo, né? O racismo estrutural, ele é a estrutura, né? Ele acaba sendo uma estrutura de poder no nosso país, e a consequência disso são esses atos de violência que, como eu disse no início, trazem para a gente dados semelhantes a países em contextos de guerra, e a gente está tendo essa violência por parte do Estado. Então, isso é muito grave, isso deixa muito mais sensível e complexa a nossa realidade. Então, parabéns, pastor, pela sua sensibilidade, muito importante mesmo
pontuar essa situação, e é a segunda vez que você se compromete com essa causa, que pontua, que traz esse debate para a Câmara Municipal. Então, eu agradeço muito a sua atitude. Parabéns mesmo. Projeto contínuo de discussão. Eu só acho que... Parabéns, pastor, também pela moção, também concordo. Mas a gente também tem que ver os dois lados, né? Porque tem a polícia também que age da maneira correta e a gente vê a bandidagem solta aí, matando o policial, né? Em muitos lugares aí, em favelas. A gente viu outro dia mesmo o policial sendo executado, né? E a gente, infelizmente, pelo menos eu não vi, se alguém pode corrigir aqui se eu estiver errado, não vi o pessoal dos direitos humanos lá atrás daquela mãe, aquele filho, se for o caso, né, justificando, tendo uma forma. Então, eu acho que cabe a situação dos dois lados, né? Tanto o policial que age errado, como a bandidagem que corre solta aí, matando policiais aí, e a gente vê muito o que está acontecendo aí. Fala-se muito de São Paulo, aquela situação do Guarujá, né, que morreu vários por causa da situação na favela, mas a gente vê também na Bahia, quantas mortes lá na Bahia, né? A polícia também invadindo os lugares, matando, e também no governo do PT também. Então a gente vê dos dois lados. Então é o governo do Tarcísio culpado, porque a polícia entrou numa favela e matou várias pessoas lá dentro. A gente vê também na Bahia o governador do PT, que morreu mais gente. Eu estava lendo uma reportagem, acho que no Estadão, na Folha, não sei. Na Bahia matou-se mais bandido do que morreu gente nos Estados Unidos, morta pela polícia, no ano todo. Né? Então, acho que os dois assim tem que parar um pouquinho para pensar, porque tá complicado. Presidente, posso? Só para pontuar, esse caso é um caso que foi feito à luz do dia. Não, sim, né? Não estou justificando o caso, estou falando dos dois. Agora, é uma situação que, se deixar passar, não vai ter mais lei, não é verdade? Concordo. E todos os casos têm que ser averiguados. Aqueles que foi visto como foi esse aparentemente, e os demais que estão aí. Sim. E a cada um tem que se punir como tem, seja ele cidadão comum, ou seja ele alguém que está no poder público. Não, sim, deve ser, concordo, na verdade, independente de qualquer partido ou cidade. Quem tem a culpa tem que ser punido. Concordo. Até parabéns pela moção. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Pode pular, Alice. Ele não está conseguindo. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Moção aprovada por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias. Eu só queria justificar aqui pro vereador Carlos Casotti, que ele está com um probleminha de saúde e ele não pôde participar da sessão presencial. Estava na casa dele, online, mas está com dificuldade lá e não está ouvindo, por isso então ele saiu da sessão. Certo? Passamos então à explicação pessoal. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal, tempo 10 minutos, sem apartes. O vereador Conrado. Boa noite novamente a todos. Eu saúdo a público aqui presente. Eu vou iniciar minha fala falando um pouco da sessão passada,
onde nós comentamos aqui a respeito da vinda do governador no distrito de Arcadas, né? A gente realizou algumas falas aqui, e uma dessas falas eu usei uma palavra na qual aí eu não sabia. Uma mãe de criança com transtorno do autismo entrou em contato comigo e falou: Conrado, o termo correto não é esse que você falou. Eu falei: não há problema nenhum, eu tenho a hombridade de chegar aqui e a gente está em constante evolução. E essa questão do autismo é uma questão que nós, vereadores, precisamos estudar, entender mais sobre o caso. E eu estou aberto para aprender e entender mais. Então eu aprendi o termo correto e a partir de hoje a gente vai usar esse termo para que, na verdade, não era um termo pejorativo, né? Mas às vezes a gente tem aquela questão cultural. Vou dar um exemplo aqui, fazendo uma analogia aí da raça negra. Às vezes as pessoas antigas, elas se dirigem a uma pessoa negra como aquele cidadão de cor. E ela fala sem nenhuma intenção de magoar, né? Mas não é o termo correto, é uma pessoa negra, né? Tem que falar. E é mais ou menos essa analogia. Eu quero que as mães entendam que esse termo que eu usei foi meramente sem intenção nenhuma de falar essa palavra errada. Então a gente está aqui corrigindo esse erro e estou aqui aberto a aprender com vocês também. Eu agradeço a presença de vocês, conheço a Solange, a Gisele, a Viviane e tantas outras aí que a gente encontra pela rua e vem sempre aí reivindicando alguma coisa aí pra gente e a gente corre atrás. Então, pode contar com a gente aí. A Câmara também tem um pessoal que tá trabalhando a questão do autismo também. Então, os vereadores estão empenhados. Então, é esse que eu queria dizer para você a respeito daquele fato de Arcadas. E continuando aqui a minha fala, eu estou recebido algumas reclamações do São Dimas, principalmente na viela do São Dimas, que quando as crianças saem da escola, na verdade são jovens, eles estão ali depredando aí as lâmpadas, estão quebrando portões, já quebrou até cano de águas fluviais. Então a gente fala aqui na tribuna da Câmara também para os pais tentarem conversar com seus filhos, né? Porque aquele local é muito utilizado pela população e aí não fica bem estar destruindo aí os bens aí da população, né? Ô Eduardo, por gentileza, coloca aquele vídeo que eu falei para você. Depois eu vou comentar um pouco a respeito. Tá bom. Obrigado, Editor. Tchau, bom dia. Vai fumar lá fora. Por isso que nós vivemos essa merda que nós vivemos nessa porra desse país. Cada um dos caras, filha da puta desse. Né? Não vai embora nossa de raiva desse cara. Que vocês, por mais que eu esteja errado, o cara ainda quer foder vocês aí. O cara tá revoltado. Velho. Sou homem. Nota 10 pra você. Meu, parabéns. Eu sou homem. Mas deu tudo certinho. Se eu choro de raiva de Oliveira que eu tô indo embora, ou se eu choro de tristeza por causa do filho da puta desse aí. De verdade, o cara desse aí que tá fudendo todo mundo. Verdade. Ele tá com o cu dele lá, ele tava dormindo. E aí vocês acordaram ele pra fazer ocorrência. Vamos supor que se eu fosse roubar alguém mesmo, meter um revólver na cara de alguém, isso aqui engana pra caralho mesmo, por isso que eu comprei. Eu gostei, né, que a bicha é bonita, ela parece pra caralho mesmo. E é isso, meu. Porra. Tenho família também, eu não sou filha da puta. Mas é por causa de uns caras, filha da puta desse aí, que não vive a vida que não vive, entendeu? E não vai mudar nunca. Vamos continuar. Ô Eduardo, pode parar o vídeo, por gentileza? Pessoal, vocês repararam aí que esse rapaz está com... Vocês viram aquela arma? Dá pra saber se essa arma é um simulacro, uma arma de brinquedo ou de verdade ou não? Olhando. Então, esse fato ocorreu em Mojimirim, né? A Guarda Civil recebeu informação de que tinha um homem suspeito de prática de entorpecente num determinado local. Então, a viatura se dirigiu até o local, fez a abordagem e encontrou na cintura desse rapaz esse simulacro de arma. Então, como procedimento padrão, encaminhou esse rapaz para a delegacia, igual vocês estão vendo aqui, né? E, por incrível que pareça, né, a autoridade policial liberou o simulacro, né, que é uma arma perfeita. Se apontar para qualquer um de nós aqui, nós vamos colocar a mão para cima e entregar o que tem, né? Então, foi liberado para esse rapaz essa arma. Dá para ver no vídeo, né? Inclusive, ele zomba daquela situação, né? Tipo assim, dá meu material de trabalho aí que eu vou trabalhar depois, eu preciso desse material.
por mais que seja um simulacro, mas deveria ter segurado. Aí nessa ação, 3 guardas civis foram presos, estão presos até agora preventivamente, porque abordou esse rapaz e levou para a delegacia. E segundo a autoridade policial, não há crime, porque a arma é um simulacro e ele não praticou nenhum assalto naquele momento. Mas será que ele não ia praticar? Então eu sei dizer que essa situação já está tendo o Ministério da Justiça lá em Brasília, já chegou lá ao Flávio Dino também, que eu estou sabendo, secretário da Segurança Pública, e para averiguar uma situação dessa. A gente estava agora há pouco falando de segurança pública aqui e me veio uma situação de um vídeo desse. Então, para vocês que prezam a sua família, para nós que trabalhamos nas áreas de segurança, eu sempre friso para todo mundo que eu não sou de origem militar, mas sou de origem civil, mas a gente trabalha combatendo esse tipo de coisa. Então, se chegar um cidadão desse com a arma apontada para alguém, se a pessoa tem um problema de coração, ela pode até vir a falecer. Então, exatamente, e uma autoridade policial liberar aquela arma para aquele rapaz, então gerou assim uma repercussão muito grande e negativa, né? E os 3 guardas estão presos, porque são acusados de ter feito procedimento irregular, já que o rapaz não estava com mandado de prisão. Ele tinha passagem para o roubo há tempos atrás também, né? E o que uma pessoa vai fazer com um simulacro de uma arma de brinquedo? Isso eu faço a pergunta. Então, tá aí os 2 parâmetros, né? A gente fala sempre em segurança pública, em defesa das pessoas. Tem sim que defender as pessoas. As pessoas que cometem crime têm o direito à defesa, mas nós não podemos concordar com a situação igual a essa, porque onde a gente vai parar desse jeito, né? Aí os guardas estão presos, né? Por ter conduzido esse rapaz, né? Porque segundo o Código Penal, baseado no entendimento do delegado, ele disse que o rapaz não cometeu o crime, né? Como ele não cometeu o crime, então aquela questão de levar ele para a delegacia foi ali que foi considerada a tortura. Então os guardas estão presos, as prefeituras de Mogi Mirim estão dando maior apoio, mobilização do Brasil inteiro para os guardas, e eu acredito que eles vão sair aí da prisão, tendo em vista que quando um agente vai preso ou perde o serviço, igual o pastor mencionou na situação aí desses agentes lá da Polícia Federal, tem que fazer justiça, tem que se demitir sim, mas um agente da segurança, no pleno exercício de direito do seu trabalho, não deu um tapa no rapaz, não fez nada de errado, apenas aquela condução foi considerado ali um crime de tortura. Então fica aqui o meu repúdio a essa ação, e já está sendo averiguada aí pela questão das corregedorias aí. Eu espero que o desfecho seja favorável, porque eu sou a favor também da coisa certa. Muito obrigado, presidente. Próximo, vereador. O vereador Antônio César. Mais conhecido como Mineiro. Boa noite, presidente. Boa noite, público presente, vereador, vereadores. Ô, presidente, semana passada eu falei do bairro dos Pedrosos, né? Então eu queria agradecer aqui a Secretaria de Infraestrutura, que foi lá, fez a limpeza lá e fez a pintura de solo perto da escola lá. Então, resolvido o problema. Também foi feita a semana passada e a semana retrasada umas limpezas na área rural. Então foi feito no bairro dos Pereira, Sertãozinho, na Forquilha, Boa Vereda, Brumado e Pantaleão. Então foi feito as podas de árvore, foi feito limpeza, foi passada a máquina na estrada. E também ali no bairro do... ali no bairro do Barreiro também foi feita a limpeza ali da estrada, tudo. E agora também foi colocado uns tubos de água lá para escoamento, para parar de fazer buraco, né? No Planalto da Serra tem uma rua lá, que já foi pedido já várias vezes, mas agora acho que vai resolver, né? Que agora o Luísio voltou lá para a prefeitura. E essa rua aqui, cara, ela tem uma pessoa lá que deixava passar no terreno para ir nas casas das pessoas lá. E tem uma pessoa querendo construir, só que não tem rua lá. Já paga imposto, é cobrado tudo e não tem rua. Na rua 10, lá no Planalto da Serra, então... Foi feito um requerimento aí pedindo informação aí e pedindo pro engenheiro dar um pulinho lá pra gente dar uma olhada o que pode fazer lá. Porque o cara não tem que comentar no terreno dele. E também no Grêmio, eu fui procurado lá, que eu fui atrás de um probleminha lá. Então eles estão para cortar o litroprexia, né? Que é o quebra-pedra lá, né? A gente fala.
Então a prefeitura parece que não vai mais renovar o contrato lá com eles. Provavelmente isso aí vai para fora da cidade. Então é complicado. Você tá com a pedra no rim ali, com dor do caramba, e tem que levar para outra cidade, né? Então fiz um requerimento pedindo informação sobre isso, ou se eles vão pôr em outro lugar, né? Pode ser que leve a pano assim, então tomara. Mas tá aí, tem 2 funcionários lá, provavelmente eles vão ser mandados embora. Entendeu? Então eu pedi essa informação. Então é isso, senhor presidente. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Próximo. Vereadora Alice. Está contando tempo, presidente? Eu já marquei, depois eu dou mais tempo. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais e o público que nos acompanha hoje presencialmente. Inicialmente, eu gostaria de mencionar aqui que a operação do asfalto novo está em mais uma fase. Recentemente foram asfaltadas ruas do Jardim das Aves, a famosa a Rua Araçari, né, pastor, que foi indicada por diversos vereadores aqui para a operação tapa-buraco. Agora o problema foi resolvido de maneira efetiva com o asfalto na rua inteira. A Rua José Ângelo Marçom, Carme Moreira Paiva, Tordo e finalizando na Rua Beija-Flor, pegando toda a rua principal que liga o Moreirinha e o Jardim das Aves. A Rua São Sebastião já tinha sido feita alguns dias atrás. E nessas ruas também está sendo feita a troca de lâmpadas por lâmpadas de LED, o que tem também feito grande diferença. Depois que a gente consegue comparar as duas, a gente vê o quanto vai ser importante esse projeto da troca das lâmpadas. Então aqui a gente desde já deixa a gratidão. Eu não estava compondo a cadeira na Câmara quando foi votado o projeto do asfalto, mas é um projeto que a gente vê, né, o quanto está sendo efetivo e mudando realmente a situação de alguns bairros da nossa cidade. Mais ruas ainda serão feitas, ainda na primeira fase, trazendo o asfalto de lá do Jardim das Aves, a Avenida do Lanifício Francisco Franco de Moraes, vindo ali pela Cabo João dos Santos, passando ali pela Rua Rio Branco e pegando, né, a rua ali da Churrascaria Glória até chegar na Avenida Saudade. Então é um programa que realmente vai fazer a diferença nesses bairros. E a segunda etapa, sabemos já também que várias ruas do Jardim Alberto e Parque Rodrigues, que também estão bem comprometidas, e do Vale Verde, já entrarão numa próxima etapa. Então fica aqui a nossa gratidão. Queríamos lembrar novamente que teremos, a semana passada eu fiz uma fala equivocada, falando da Conferência da Cultura, acabei falando Conferência da Saúde, peço perdão, mas nós temos, né, nessa terça e quarta-feira, a partir das 17h30, no Paço Municipal, a Conferência da Cultura. E, né, como a Silvia aqui já mencionou, teremos também audiência pública no sábado sobre a lei orçamentária. Bem, presidente, eu queria aqui hoje, né, mencionar a presença do grupo de mães de crianças e adolescentes autistas do nosso município. Gostaria de frisar, mais uma vez, né, endossando as palavras da Silvia, que realmente a sociedade civil consegue as suas conquistas quando há uma mobilização.
essas próprias mães que estão aqui, algumas delas participaram junto com a Câmara no mês de abril, fazendo parte da comissão, que pensou em diversas ações durante o mês de abril de conscientização sobre o autismo, da caminhada sobre o autismo. O vereador Conrado aqui mencionou, que tem muito a aprender, todos nós temos muito a aprender. É algo assim, o autismo não é algo de agora, a gente tem historicamente desde a década de 20, de 30, mas vem aumentando muito e novos conceitos surgem a cada dia. Todos nós temos que estudar bastante. E eu tenho certeza que as mães sabem muito mais do que todos nós, porque elas vivenciam todas essas dificuldades na prática do dia a dia. Por mais que nós queiramos nos colocar no lugar de vocês, nós não temos essa dimensão. Eu tenho um pouco da dimensão, da mesma forma que a Silvia, tenho certeza que também tem, como educadora, de estar na sala de aula, de estar à frente da direção de uma escola, que a gente já conheceu diversos alunos e a gente sabe que cada um é um e cada um tem a sua especificidade. Nós não temos noção da dimensão das situações vexatórias que vocês passam muitas vezes, principalmente quando os direitos dos seus filhos não são respeitados. E esses direitos nós sabemos, por exemplo, quando é negada uma vaga em uma escola, dizendo que não tem vaga, mas que você sabe, que você ligou no dia anterior perguntando se tinha vaga, e a escola diz que tem, mas quando você menciona, meu filho é autista, eles dizem, ai, desculpa, eu não olhei direito, a vaga já foi preenchida. Direito desrespeitado quando a criança está em uma escola e chamam a mãe e falam, olha, você não quer transferir seu filho para uma outra rede, porque a nossa escola não está conseguindo atender a necessidade dele. Seria melhor você colocar em outra escola para explorar melhor as potencialidades que ele tem. Nós sabemos de tudo isso. E pensando nisso, que muitas vezes a gente busca algumas ações, principalmente de conhecimento sobre essas realidades. Algumas mães, talvez das que estejam aqui, não estiveram, mas na reunião de avaliação que nós fizemos no dia 16 de maio, eu tenho aqui a ata, quando nós avaliamos as ações no mês de abril, nós mencionamos nessa reunião que o poder público demanda suas ações a partir das demandas que surgem da sociedade civil. E naquela reunião, nós mencionamos que era importante, sim, que vocês se organizassem para buscar no poder público as suas necessidades e que os direitos de seus filhos fossem respeitados. Naquela reunião, nós já tínhamos mencionado isso. Então, assim, nós concordamos que é legítima a luta de vocês. E nós assinamos embaixo em tudo. Tá? Até por isso, conversando aqui com o presidente, em nome, mais uma vez, hoje o presidente da comissão está acompanhando a sessão online, então peço permissão a ele, que como vice-presidente da Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós estamos agora formando uma nova comissão para que nós possamos pensar juntos e levar ao poder público as necessidades, principalmente com relação aos atendimentos SUS para essas crianças, porque nós sabemos que há uma grande defasagem nesse acompanhamento, que hoje, em sua maioria, é acompanhado pelo Núcleo Catavento,
o Núcleo Catavento não é especializado em autismo, mas nós sabemos que grande parte da demanda do município atendida via SUS está sendo atendida no Núcleo Catavento. Então, né, por orientação do presidente da Câmara, a comissão está se organizando, formando uma comissão de mães. Nós utilizamos um grupo que se manteve do mês de abril para trazer, né, vamos compor com mães que são atendidas via SUS, mães que são atendidas pelo convênio. Teremos participação de um membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, um membro do Conselho Municipal de Saúde e alguém também do Núcleo Catavento, para nós, né, termos o contraponto de saber como está o atendimento e aquilo que nós podemos sugerir. Mais um minutinho só, presidente. Na semana, na verdade, há quase 15 dias, eu havia sido procurada por uma mãe falando sobre um centro de referência que existe hoje no município de Morungaba, e ela me contou como era o centro de referência, e então nós tínhamos combinado de irmos juntas para conhecer. Infelizmente, no dia marcado, a criança dela não estava muito bem, ela não pôde me acompanhar, mas eu mantive a agenda, até tentamos, né, buscar outra mãe, para termos, né, como eu falei, eu tenho a minha visão de educadora, fui com a visão de vereadora, mas não tinha uma visão de mãe. Mas fui conhecer o centro, nós pudemos apurar que lá é um atendimento pelo Cismetro, e há profissionais, a equipe de profissionais é de acordo com o que o município precisa, mas em sua maioria é composta por psiquiatra, terapeuta, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e existe também o que, na minha opinião, é importantíssimo, que é o atendimento parental, ou seja, um grupo de acompanhamento para os familiares, para que os familiares entendam também as necessidades, né, da criança, ou do jovem, ou do adolescente. Na verdade, lá eles atendem a partir dos 8 meses, mas não tem limite de idade, tá? É de acordo com a demanda do município. E esse acompanhamento é extremamente importante para que em casa haja continuidade das terapias que existem dentro do centro, tá? Então, nós sabemos que há interesse, sim, da nossa administração de trazer para o município um atendimento semelhante, e nós estamos aí já avaliando questão de custos e de adequações para que, tanto no Núcleo Catavento quanto na Unidade Municipal de Reabilitação, nós possamos ter um atendimento de qualidade que respeite os direitos e as necessidades, né, dos autistas. E queria reforçar aqui mais uma vez que a mobilização de vocês é extremamente importante, principalmente quando nós olhamos para os direitos dos autistas. Se nós formos buscar na lei, tanto a lei Romeu Mion quanto a lei Berenice Piana, elas partiram de necessidades de familiares. Se não fosse a mobilização desses familiares, essas duas leis também não existiriam. Então, é legítima a mobilização de vocês e, como o próprio presidente já colocou para a nossa comissão, aqui dentro da Câmara, nós estamos à disposição. Estamos aqui para ouvi-los, para elaborarmos documento, para irmos até a administração e juntos buscarmos soluções. Nós estamos aqui para fazer o que for necessário dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Tá? Vocês têm a nossa empatia, sim. Podem ter certeza disso. Muito obrigada, presidente. Próximo. Vereador Edilson. Sou eu, a Silvia? Ai, perdão, Silvia, você. Desculpa. Nem sei se eu vou. Prometo ser breve, gente.
Primeiramente, eu queria reforçar o que a vereadora Alice colocou em relação à audiência pública de amanhã e quarta, né? Conferência Municipal de Cultura. É importantíssima a nossa presença nesses espaços, assim como na fala anterior a gente colocou a questão da reunião no sábado de manhã do LOA, da audiência pública e sim do LOA, é importantíssimo que a gente participe das conferências, porque não existe espaço vazio na política. Se a gente não ocupa esses espaços, outras pessoas ocupam e tomam as decisões que muitas vezes a gente não concorda depois. Então, os horários, eles são horários legais, são horários adequados ao que não interferem, né, no horário de serviço da maioria das pessoas. Então, sábado de manhã e terça e quarta à noite são horários que dá para a gente ter uma maior quantidade de pessoas presentes. Então, é muito importante que a gente esteja nesses lugares, tanto na conferência de cultura, amanhã à noite e quarta-feira lá no Paço, como sábado no Paço também, a partir das 9 da manhã, né? A partir das 9 horas da manhã, principalmente na de sábado, onde a gente vai falar do orçamento, tá? A gente precisa retomar esses espaços e ocupar esses espaços. Gente, e pegando esse gancho da questão orçamentária, hoje a gente participou de uma reunião da assistência social com as entidades aqui de amparo que prestam serviço. Só para contextualizar, como é que funciona, né? Como essas entidades sociais, como, por exemplo, a PAI, ASA, Damas de Caridade, que é o projeto da cidadania, promovendo a cidadania, Educandário, todas essas entidades que a gente conhece na nossa cidade, que várias têm muitos e muitos anos de existência, elas, até um determinado momento da história delas, as mais antigas, elas prestavam um serviço de assistencialismo mesmo para a população. Então, essas entidades forneciam cesta básica, roupa e por aí vai. Quando a gente chega ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mais ou menos, essas entidades elas passam a prestar um serviço para assistência social. Tem uma virada na forma como a gente vê assistência social no nosso país. E isso no país inteiro, não só em Amparo. E aí essas entidades, elas passam a exercer uma função na cidade e, inclusive, receber dinheiro público, dinheiro da prefeitura, para cumprir algumas demandas que, quando a gente puxa a Constituição, são demandas do poder público, do Estado com E maiúsculo, né? Então, são demandas do governo estadual, federal, municipal, e essas entidades passam a cumprir essas demandas, né, cumprir essas necessidades de atendimento. Então, elas passam a receber de forma institucionalizada, organizada, essa verba pública, tá? E aí se organizam em conselhos, tanto o Conselho da Criança e do Adolescente, como o Conselho de Assistência Social, recebem esse repasse do poder público e executam as suas ações na nossa cidade, né? E elas, para executar essas ações na nossa cidade, essas entidades seguem um edital. Então, elas têm, não é qualquer coisa. Eu abri uma ONG, uma entidade, vou lá na prefeitura, reivindico o dinheiro e pronto, acabou. Não. Existe um conjunto de regras, existe um edital que diz quantas crianças você atende, a depender da quantidade de funcionário, qual é a área que você vai atender. Então, é criança e adolescente? Então, é assistência social, é idoso? O que vai ser, né? Criança em situação de vulnerabilidade? Então, dependendo aí do serviço que você presta, tem toda uma regulamentação, né? Tudo isso para dizer que é algo bem institucionalizado, bem regrado. E aí, hoje, a gente participou dessa reunião porque a secretaria precisou chamar todas essas entidades para dizer que todas elas teriam que fazer um corte no orçamento desse ano de 20%. Qual é o problema, gente? O primeiro problema é que elas... Não, desse ano. O problema é que elas cumprem um planejamento. Elas têm um planejamento de ação. Então, lá no começo do ano, e isso qualquer lugar, né? Até na nossa casa, a gente tem um plano ali financeiro. E foi pedido para que elas dissessem o que elas podem cortar, porque elas precisam reduzir em 20% o dinheiro, porque a prefeitura não vai mais entregar esse dinheiro para elas. Então, foi uma reunião assim que deixou a gente bem assustado, porque essas entidades prestam serviços cruciais para o nosso município, né? A gente está falando, poxa vida, a CEPI, quantos
crianças não são ali recebidas, né, participam do serviço oferecido pela CEPIM. Então, a gente está falando de muitas famílias que serão impactadas. E aí veio esse pedido por conta do decreto de corte, que acho que todo mundo acompanhou, que semana passada saíram vários decretos cortando a questão orçamentária da prefeitura por não ter dinheiro, saiu na capa da tribuna também. E a assistência, gente, foi a segunda pasta mais atingida. É engraçado porque no começo do decreto está que educação, saúde e assistência são pastas básicas, mas quando a gente vai ver os valores, a assistência foi a segunda pasta que mais perdeu dinheiro. Ela perdeu quase R$1 milhão do seu orçamento para esse ano. E, inclusive, essa retirada que vai afetar diretamente a vida de muitas pessoas da nossa cidade. A gente estava, na hora da reunião, né, as entidades foram se colocando e os profissionais falaram, a gente não pode cortar, a gente vai cortar o quê? Funcionário? Vai mandar embora um funcionário? E aí, né, para além da questão do trabalho daquela pessoa, para além de prejudicar o serviço, peraí, vai pagar a demissão daquele funcionário? Como é que vai fazer isso? Vai reduzir mais ainda a hora de trabalho? Então, é uma situação muito complicada, foi um valor de corte muito alto para a Secretaria de Assistência Social, que vai prejudicar diretamente as entidades da nossa cidade, né? Foi um momento bem complexo e deixou a gente extremamente preocupado por chegar nesse ponto. Como eu disse, o corte é quase R$1 milhão da pasta, só da pasta da assistência social, né? De um projeto, de uma pasta, de um assunto que é considerado essencial. E aí a gente olha para o fim de semana. Gente, parênteses, eu sou super a favor de evento público, de ocupação de espaço público. Eu não só assinei a moção enaltecendo o Festival de Inverno, como votei favorável e estive no Festival de Inverno. Eu sou super adepta de ocupação de espaço público. Mas eu acho que quando a gente está numa situação de crise tão grave como está aparentando estar agora, a gente tem que pensar um pouquinho melhor como a gente calcula o orçamento. Por exemplo, em 2021, quando ainda não podiam ter shows grandiosos, né, eventos grandiosos que chamem a atenção, eu lembro que a gente votou aqui nessa casa uma transferência de dinheiro da parte de cultura e eventos para a saúde. No começo lá atrás, lá no período de pandemia ainda, a gente mandou, e eu lembro que eu até conversei com o pessoal da cultura, eu falei, gente, não tem como votar contrário a isso. Não tem, a gente está vivendo um momento de pandemia. Ah, mas a cultura é importantíssima, é fundamental, evento é muito legal, é importante, lazer é muito importante, é garantido pela Constituição. Só que eu acho que tem momentos que a gente segura. Eu lembro que na época foi colocado por vários vereadores, e com razão, que é como a casa da gente. A hora que o dinheiro aperta, infelizmente, a gente tem que cortar lazer. Infelizmente, né? E eu acho que a gente teve uma audiência pública em abril, se não me falha a memória, e foi passado para a gente que a situação estava complicada. E aí me surpreende que só chegue agora nessa parte dos cortes. Espera aí, a gente veio de um julho de muitas festas. A gente veio de um fim de semana que só nesse fim de semana foi gasto pela prefeitura R$150 mil de estrutura numa festa. Legal a festa. Só que, gente, 150 mil. Aí a gente vê a situação das entidades hoje na reunião. Pessoal, é importante evento. Eu gosto também, quem me conhece sabe. Sou festeira, né? Mas a hora que aperta... E, poxa vida, a prefeitura não foi pega de surpresa. Não dá para a gente dizer que, nossa, no último dia das festas veio a informação de que o dinheiro acabou. Não foi, gente. Não foi. Tem que desacelerar. Tem que tirar o pé. Porque olha agora a situação que a gente se encontra. As entidades de amparo já fecham o ano no vermelho praticamente sempre. É difícil, né? E agora vai... passando por essa situação de um corte de quase R$1 milhão na assistência social. É muito difícil, é muito complicado. E aí fica esse apelo. Poxa vida, ninguém é contra, pelo amor de Deus, ninguém é contra lazer. Tem a conferência de cultura amanhã e depois a gente vai participar, a gente defende essa bandeira e muito. Mas eu acho que às vezes a gente tem que saber um pouco a hora de tirar o pé.
Porque não adianta, foi maravilhoso, foi muito legal o Festival de Inverno, falei aqui muito, muito legal. Mas não dava para ter tirado um pouquinho o pé, pelo menos? Olha agora, 150 mil no último evento, só para estrutura. Não dava para ter tirado um pouco o pé? É isso, gente, obrigada. Próximo. Agora sim, vereador Edilson. Posso falar daqui mesmo? Certo era falar da tribuna ali, da tribuna, mas vou falar daqui mesmo. Primeiro, queria me solidarizar com as mães aí que estão lutando pelos seus direitos, como a Alice bem falou aqui, né? É uma situação complicada, né? Da questão do atendimento, principalmente do SUS, né? Diante até dos cortes que vem acontecendo. A gente acha que as coisas assim podem melhorar, né? Com a situação, principalmente na área da saúde, mas a gente estive conversando com o prefeito agora há pouco. O prefeito prometeu para mim que esses dias está resolvendo a situação do núcleo Catavento lá, na questão do atendimento ao autista. E a gente acha, até que a gente conversou aqui com a Alice, conversando, e outros vereadores também, a Câmara tem uma comissão que cuida realmente disso, haja vista o evento que foi feito, a preocupação nossa nessa situação. E a gente, volto a falar que a gente se solidariza e a gente vai trabalhar para a gente resolver essa situação toda. Quando eu falei aqui na questão outro dia, até peço desculpas da forma até que eu falei, na questão das mães que foram no evento lá com o governador, e lógico que a luta é válida, né, pastor? A luta a gente sabe que é muito válida. Não concordei, volto a falar, eu acho que não tem problema nenhum de eu falar da forma que foi feita. Eu, particularmente, naquele dia que estava lá, eu não sabia da situação, não tinha esse conhecimento. E quando eu falei aqui semana passada que poderiam ter procurado a Câmara, justamente porque não chegou até nós essa situação. Se tivesse chegado, a gente tem aquela comissão, a gente iria, né, na prefeitura, a gente ia procurar saber como que a gente poderia resolver a situação. Haja vista a forma que a gente está trabalhando aqui, até na questão de arrumar recursos, né, independente da emenda, do recurso que foi via governo do estado, que falam que vai vir, né, que a gente sabe que é demorado também, mas eu acho que uma forcinha dos vereadores aqui a gente poderia também estar ajudando o prefeito a resolver essa situação, e que a gente vai buscar agora o trabalho principalmente da comissão, da presidência e dos demais vereadores também. Esse é o nosso, eu acho que faz parte do nosso trabalho se empenhar para que seja resolvida essa situação. Também vou falar um pouquinho sobre a Silvia, falou aqui da assistência social. A Silvia, na verdade, a assistência social sofre com isso já há muito tempo, não é de agora. Eu lembro quando eu era secretário da assistência social, como era difícil a gente conseguir o orçamento ou recurso. Aliás, né, a gente, nesse governo agora, a gente viu que a gente se empenhou também, acho que os vereadores aqui, para mudar um pouquinho o orçamento e contemplar a assistência social, mas a gente era sofrido, porque é dinheiro para a saúde, é dinheiro para a educação, é dinheiro para a obra, é dinheiro para isso, é dinheiro para esporte, para cultura, mas a assistência social é sempre abandonada. É sempre abandonada no município de Amparo. Eu não sei se acontece isso nos outros municípios, mas em Amparo foi sempre assim. E as entidades, né, com o trabalho, posso dizer a vocês que eles fazem um trabalho importantíssimo, maravilhoso até, do trabalho que eles fazem no município, atendendo crianças. O André também sabe muito bem disso, do trabalho com jovens, adultos e os idosos também, mas a gente vê
não só, né, que o pessoal fala muito de agora, que cortou, mas vem esse corte de gastos já em todas as administrações, todas que passaram. Nunca tiveram um olhar pela assistência social do município. E agora, esse tempo que passou agora, né, acho que depois que até que o prefeito assumiu, a gente pôde, como vereador e outros vereadores envolvidos também, a gente mudar aqui através da Câmara, né, a Alice, a Silvia também acompanhou muito, o André, outros vereadores, a gente conseguiu aqui, através do orçamento, mudar e levar recursos para assistência social. Né? Então, é muito duro quando a gente vê essas situações acontecendo, né? Que a gente vê diante de todo o trabalho que é feito no município, né? E a gente vê tirando esses recursos das entidades, da forma que se fazer. Eu até tentei corrigir a Silvia aqui, não sabia, pela informação que eu tive, era para o orçamento do ano que vem. Eu não sabia que era agora, não sei, a pessoa que me passou lá de dentro, da Secretaria de Assistência, falou para mim que era do orçamento para o ano que vem. Pode ser que eu tenha me confundido, tá, então eu vou procurar saber. Vamos dar uma entendida, porque eu entendi na reunião hoje que era para esse ano, que eles até falaram assim, desculpa, gente, eu sei que não tem a parte, só para me justificar, que talvez eu possa ter errado mesmo, mas até eles falaram, ao invés de 4 meses, a gente vai usar o dinheiro de 3. Fizeram essa conta. Não. Mas pode ser que eu esteja errada, sim, porque foi o que eu ouvi na reunião. Pode até ser, não estou justificando, não, mas assim, a pessoa que me passou de dentro da secretaria falou que era para mexer no orçamento, porque eles estão empenhados em orçamento para o ano que vem. Então seria um corte já relacionado a isso, mas também falou que não era todas as entidades. Eram algumas, né, que iam passar por esse corte, mas algumas que não tem nem como mexer nos valores, que não ia ser cortado. Então seria mais isso aí. Eu queria tocar num outro ponto aqui também, que até saiu aí nas redes sociais, a questão do parque lá embaixo, lá, o Parque das Águas. Parque das Águas. Essa semana tivemos uma reunião no gabinete do prefeito. Estava eu, a Alice, Casotti, mais algum vereador? Não, né? Acho que só nós 3. A gente estava lá. E a reunião foi feita com o prefeito, a pedido nosso, inclusive, né? Nosso, que eu digo, dos vereadores. Participaram da reunião o prefeito, os secretários, né? Acho que estava o secretário de esporte, secretário de cultura, secretário de governo, mais acho que 1 ou 2 secretários participaram também. E estava também o mineiro, que começou com a pista dele, não é o mineiro vereador, é outro mineiro que estava lá. E começou com a pista dele já faz há muito tempo, desde quando começou as obras no parque. E o Diogo Canina, que vem lutando aí com o pessoal lá, a juventude lá, para que abra a pista, né? Então, foi falado muito bem, o prefeito, ele expôs lá, inclusive levou o advogado dele, expôs toda a situação do parque, porque tem que ser aberto, né? Porque, né, de toda situação, que é um sonho dele, um sonho da maioria dos jovens também, da maioria não, de todos os jovens que participam lá. E o prefeito expôs também a forma que está as obras do parque, a situação do parque hoje, né? Então, saímos de lá, na verdade, sem decisão nenhuma, sem conclusão, porque é uma obra complicada, né? Uma obra complicada, é uma obra em que quando começaram o parque, que foi tudo recurso do DAD, são 6 etapas, está na 4ª etapa ainda, para vocês terem uma ideia, está na 4ª etapa, já licitou a 5ª, a empresa que ganhou a 4ª etapa não recebeu do governo do estado ainda a conclusão da 4ª etapa. Aí simplesmente, isso eu falei para a Alice, prova aqui, que o Casotti não está, falei isso na reunião, inclusive para o Diogo,
é incrível como as pessoas tentam manipular, né, a forma de se fazer as coisas. Simplesmente pegaram uma pista que é top, internacional, simplesmente pegaram e jogaram dentro de um parque, ou seja, a pista, recurso do governo federal, que só ficou pronta por conta do governo municipal, que acabou colocando dinheiro, porque senão a pista não tinha ficado pronta, e colocaram dentro do parque que é do DAD, do governo do estado, parque municipal com recurso do governo do estado, né? Ou seja, nossa, já deu 10 minutos? Vou falar mais 5. Rapidinho, que nem dei para todo mundo aí. Depois, se alguém quiser interromper, pode interromper. Aí pegaram o recurso do governo do governo federal, colocaram na pista dentro desse parque, que é obra do governo do estado, que não cumpriu as etapas ainda e não pode ser liberado. Como é que eu libero uma pista que está pronta, totalmente moderna, internacional, top mesmo, não tem o que falar, acho que se tiver no país, acho que só mais uma igual a essa. Como que eu libero? Isso o prefeito, como eu libero? Para essas pessoas usarem a pista, se o parque não está liberado, as obras. Aí até o prefeito buscando solução, até falou para o Diogo lá, se ele achar uma forma com as federações, das federações, pelo menos pegar e fazer um convênio de utilização da pista somente, para cuidar e ser responsável por toda aquela parte lá, ele liberava, né, Alice? Foi isso. Quando foi falado que dificilmente a federação faria isso, ele questionou o Diogo e falou assim, tá bom, então você assina, monta uma associação, você fica responsável pelo parque? Pelo parque não, pela pista. Também falou que não ficava. E aí o prefeito falou assim, então tá, como é que eu libero? Quem fica responsável? Se uma criança, um jovem qualquer se machuca, acontece um problema grave, quem é o responsável? É qualquer um que estava na sala, um secretário, um vereador, um outro, ou eles mesmo? Ou é o prefeito que assina, que dá o CNPJ, o CPF dele lá? Quem que se responsabiliza? Outra coisa, fizeram todo o projeto, André, da obra de lá, e não tem a obra do DR, da entrada do parque. Não foi dada entrada, foi dada entrada depois agora, com o governo do Carlos Alberto pegou, o secretário deu entrada no DR, fez o projeto de entrada. Mas antes, no início da obra, nem projeto tinha do DR. Como é que o DR vai autorizar? E vai autorizar antes do término da obra? Então as pessoas vão, tem que liberar, porque tem isso, tem aquilo, é a pista, tá, liberar como? Quem que fica responsável? É como eu falei para o prefeito a respeito do plano de saúde dos servidores, porque estão metendo o pau no prefeito no negócio da Unimed. Primeiro que a prefeitura não contrata a Unimed, contrata plano de saúde. Isso a gente inclui a Câmara também e o SAI. Certo? Aí puseram 39% de aumento, 37%, 39% de aumento no convênio, Alice. Fora de contrato. O contrato fala o quê? Pode ser renovado. Renovado em quais condições? Tem lá a porcentagem de renovação, que é 10, é o índice. Eu posso fazer em 10,76, se não me engano, que é o índice. Fora isso, quem que assina? O prefeito. Quem assina? O prefeito? O presidente da Câmara, aqui pela Câmara. Vou pôr meu CPF nesse negócio? O prefeito vai pôr o CPF dele para responder para Tribunal de Contas, Ministério Público? De jeito nenhum. O que vai ser? Não tem acordo? Licitação, não tem o que fazer. Só que é difícil, as pessoas não entendem isso. Aí a pessoa vai se dar o direito de ir numa rede social, de xingar, de falar um monte, como se as pessoas fossem obrigadas a ceder, a fazer, né? No caso do parque, principalmente. Como é que o prefeito abre mão? Como é que ele vai deixar as pessoas utilizarem de um parque que está em
em construção ainda. Seria a mesma coisa de pegar uma escola que está construindo, ali se sabe muito bem, e aí eu mudo com as crianças lá. Cai o telhado em cima de uma criança, quem é responsável? O prefeito. Simples. Né? Então, né, sabe, as pessoas falam umas coisas que às vezes a gente fica até pasmo de ver, né? Umas situações, né, Mineiro? Que a gente vê. Eu acho que a briga, assim, a gente acha que tem que ser feito da melhor maneira possível, a gente tem que lutar pelos direitos, brigar, a gente sabe disso que tem. Só que a gente também tem que seguir regras e leis. Isso serve para qualquer um, né? Obrigado. Tem mais ninguém? Sem mais inscritos, presidente. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que será realizada no próximo dia 28 de agosto de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.